Deuteronômio, capítulo 25. Diz assim: Quando houver desentendimento entre dois homens e vierem a juízo, os juízes o julgarão, justificando o inocente e condenando o culpado. Se o culpado merecer açoites, o juiz mandará que ele se deite no chão e seja açoitado na sua presença com o número de açoites que o caso exigir. Poderá ordenar 40 açoites, não mais. Do contrário, se ordenasse mais do que isso, o compatriota seria humilhado aos olhos de vocês. Não amarrem a boca do boi quando estiver pisando o trigo. Se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, a mulher do que morreu não se casará com um estranho, alguém de fora da família. Seu cunhado a tomará, a receberá por mulher e exercerá para com ele a obrigação de cunhado. O primogênito que era lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Porém, se o homem não quiser se casar com a cunhada, ela irá ao portão da cidade para falar com os anciãos e dirá: Meu cunhado se recusa a dar continuidade ao nome de seu irmão em Israel. Não quer exercer para comigo a obrigação de cunhado. Então os anciãos da cidade devem chamá-lo e falar com ele. Se ele persistir e disser: Não quero casar com ela, então a cunhada chegará perto dele, na presença dos anciãos, e lhe descalçará as sandálias do pé, e lhe cuspirá no rosto, e protestará, dizendo: Assim se fará com o homem que não quer edificar a casa de seu irmão. E em Israel se dará à casa daquele homem o nome de a casa do descalçado. Quando dois homens estiverem brigando um contra o outro, e a mulher de um chegar para livrar o marido da mão daquele que o fere, e ela estender a mão e pegar pelo órgão genital, vocês devem cortar a mão dela. Não olhem para ela com piedade. Não levem na bolsa pesos diferentes, um grande e um pequeno. Não tenham em casa dois tipos de medidas, um grande e um pequeno. Usem um peso integral e justo e uma medida integral e justa, para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Porque todo aquele que pratica tal injustiça é abominação ao Senhor, o Deus de vocês. Lembre-se do que os amalequitas fizeram no caminho quando vocês estavam saindo do Egito. Eles saíram ao encontro de vocês no caminho e, quando vocês estavam abatidos e cansados, atacaram na retaguarda todos os desfalecidos que vinham atrás e não temeram a Deus. Portanto, quando o Senhor, seu Deus, lhes houver dado sossego de todos os seus inimigos ao redor, na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança, para que dela tomem posse, apaguem a memória dos amalequitas da face da terra. Não se esqueçam disto. Vamos então a Cantares de Salomão, Cântico dos Cânticos de Salomão, capítulo 6. Diz assim: Para onde foi o seu amado, ó mais bela das mulheres? Que rumo tomou o seu amado para que a ajudemos a encontrá-lo? O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para pastorear nos jardins e para colher os lírios. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Minha querida, você é bonita como Tirza, encantadora como Jerusalém, impressionante como um exército com bandeiras.
Desvie de mim os seus olhos, porque eles me perturbam. Os seus cabelos são como um rebanho de cabras que descem ondeantes de Gileade. Os seus dentes são como um rebanho de ovelhas que sobem do lavadouro. Cada uma tem o seu par, e nenhuma está faltando. As suas faces são como romã partida, brilham através do véu. 60 são as rainhas, 80 as concubinas, e as virgens sem número. Mas uma só é a minha pombinha sem defeito, a mais querida da sua mãe, a predileta daquela que a deu à luz. As outras mulheres a veem e dizem que ela é feliz. As rainhas e as concubinas a louvam. Quem é esta que aparece como a alva do dia, bonita como a lua, pura como o sol, impressionante como um exército com bandeiras? Desci ao jardim das nogueiras para ver os renovos do vale, para ver se brotavam as videiras, se as romãzeiras estavam em flor. Não sei como, imaginei-me no carro do meu nobre povo. Volte, volte, Sulamita, volte, volte, para que nós a contemplemos. Por que vocês querem contemplar a Sulamita na dança de Maanaim? Capítulo 7. Como são bonitos os seus pés nas sandálias, ó filha do príncipe! As curvas dos seus quadris são como colares trabalhados por mãos de artista. O seu umbigo é uma taça redonda onde nunca falta bebida. O seu ventre é um monte de trigo cercado de lírios. Os seus seios são como duas crias gêmeas de uma gazela. O seu pescoço é como uma torre de marfim. Os seus olhos são como as piscinas de Esbom, junto ao portão de Bet-Rabim. O seu nariz é como a torre do Líbano, voltada para Damasco. A sua cabeça é como o Monte Carmelo. Os seus cabelos são como a púrpura. Um rei está preso nas suas tranças. Como você é linda! Como você é atraente, meu amor, com as suas delícias. Esse seu porte é semelhante à palmeira e os seus seios se parecem com os cachos. Eu disse: vou subir na palmeira e colher os seus frutos. Sejam os seus seios como os cachos de uvas e o aroma da sua respiração como das maçãs. Os seus beijos são como o bom vinho. Vinho que se escoa suavemente para o meu amado, deslizando entre os seus lábios e dentes. Eu sou do meu amado e ele tem saudades de mim. Venha, meu amado, vamos para o campo, passemos a noite nas aldeias. Vamos levantar cedo e olhar as parreiras para ver se já começaram a brotar, se as flores estão se abrindo, se as romãzeiras já estão em flor. Ali eu lhe darei o meu amor. As mandrágoras exalam o seu perfume e às nossas portas há todo tipo de frutos excelentes, frescos e secos, que reservei para você, meu amado. Capítulo 8. Quem dera que você fosse meu irmão, amamentado aos seios de minha mãe. Se eu o encontrasse na rua, poderia beijá-lo e não me desprezariam. Eu o levaria para a casa da minha mãe e você me ensinaria. Eu lhe daria de beber vinho aromático e o suco das minhas romãs. A sua mão esquerda estaria debaixo da minha cabeça e a sua direita me abraçaria. Filhas de Jerusalém, jurem pelas gazelas e pelas corças selvagens
que vocês não acordarão nem despertarão o amor até que este o queira. Quem é esta que vem subindo do deserto apoiada em seu amado? Debaixo da macieira eu o despertei. Ali a sua mãe teve dores de parto. Ali esteve com dores aquela que o deu à luz. Ponha-me como selo sobre o seu coração, como selo sobre o seu braço, porque o amor é tão forte como a morte, e o ciúme é tão duro como a sepultura. As suas chamas são chamas de fogo, são labaredas enormes. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém oferecesse todos os bens da sua casa para comprar o amor, receberia em troca apenas desprezo. Temos uma irmãzinha que ainda não tem seios. Que faremos por esta nossa irmã no dia em que for pedida em casamento? Se ela fosse uma muralha, edificaríamos sobre ela uma torre de prata. Se ela fosse uma porta, nós a reforçaríamos com tábuas de cedro. Eu sou uma muralha e os meus seios como as suas torres. Por isso, sou para ele como aquela que encontra a paz. Salomão teve uma vinha em Baal-Ramon. Ele a entregou a uns lavradores e cada um lhe trazia pelo seu fruto 1000 moedas de prata. A minha vinha que me pertence, dessa cuido eu. Você, Salomão, terá as suas 1000 moedas e os que guardam o fruto dela, as suas 200. Você que habita nos jardins, os meus companheiros querem ouvir a sua voz. Eu também quero ouvi-la. Venha depressa, meu amado, correndo como um gamo ou um filho da gazela sobre os montes perfumados. E terminamos aqui o último dos livros poéticos. Vamos agora terminar, na próxima leitura, vamos terminar o último livro do Pentateuco. E que Deus abençoe a porção da sua palavra.